Meu querido irmão, Diácono Lino, meus queridos irmãos e irmãs, antes da homilia, vamos na carinha da Bíblia, né? Se você trouxe aqui o seu filho, sua filha, seus sobrinhos, seus netos, não deixe de dar uma passadinha pela casa da Bíblia, né? Para a gente ir se ambientando com o nome dos livros bíblicos e a posição deles. Hoje a primeira leitura vai ser lá do início da Bíblia, o segundo livro, o livro do Êxodo. Esses primeiros 5 livros são a lei dos judeus, né? Os livros mais sagrados para os nossos irmãos judeus. No Gênesis, os primeiros 11 capítulos são para toda a humanidade, mas a partir dali são os livros do povo de Deus. E por isso também são os livros do nosso povo, né? O povo de Deus. O livro do Êxodo é a primeira leitura, depois nós rezamos e cantamos o Salmo. E a segunda leitura, continuamos com a segunda carta de São Paulo a Timóteo, e ainda teremos ela na semana que vem com o belíssimo testamento de São Paulo, esse idoso, presidiário e doente, que até o final deu testemunho de Jesus Cristo. Segunda carta a Timóteo. E o Evangelho, estamos meditando neste ano, o Evangelho de São Lucas. E uma coisa interessante sobre o Evangelho de São Lucas é o destaque que esse evangelista dá em relação às mulheres. No Evangelho de Lucas é quando as mulheres são mais notadas e elogiadas, né? Começando por Isabel, a mãe de João Batista, passando pela Santíssima Virgem, o Evangelho que mais destaque dá a Nossa Senhora, depois Ana, a profetisa do templo, e tantas outras mulheres que aparecem no seu Evangelho. Hoje, a viúva que aparece na parábola que Jesus Cristo nos conta. E a liturgia da palavra de hoje, de alguma maneira, continua a reflexão da semana passada. Quem se lembra das leituras da semana passada? A gente poderia dizer que semana passada nós falávamos de 11 leprosos e um presidiário, né? A primeira leitura, o leproso Naamã. A segunda leitura, São Paulo, né? Que estava também enfermo e na prisão, o mesmo que escreveu a segunda leitura de hoje. E no evangelho da semana passada eram 10 leprosos que foram curados, sendo que um só voltou para agradecer. E nós refletimos a partir disso que Deus prefere escolher os instrumentos humildes para fazer a sua obra. São Paulo, inclusive, faz uma teologia sobre isso. São Paulo diz que Deus, de propósito, escolhe aquilo que é pequeno e pobre e insuficiente no mundo, para assim confundir os fortes. Interessante, não é? Para que ninguém se glorie diante dele, diz São Paulo, né? E isso é verdade. E essa reflexão continua hoje na primeira leitura. A primeira leitura do livro do Êxodo fala de uma batalha, não é? Entre Israel e Amaleque. Bom, Amaleque, quem conhece aí a Sagrada Escritura, vai me entender bem. Amaleque era o terror. Era um grupo, né, um povo que vivia do saqueio de outros povos. Então, quando alguém dizia, está chegando o povo de Amaleque, pronto, bota a mão na cabeça, sai correndo, dá um jeito, se protege, faz o que puder, né? Amaleque era o terror. Agora imagina encontrar-se com Amaleque no deserto. Pois assim estava o povo de Deus. E nessa ocasião da guerra, uma guerra difícil, Moisés é aquele que organiza, né? Moisés já tinha 80 anos. E ele organiza, dizendo a Josué, você escolhe alguns homens, não é, para a luta, logicamente os mais fortes, os mais corajosos, não é, para a luta, e eu subo a montanha para rezar. E continua a nossa reflexão sobre os instrumentos insuficientes. Por quê? Os braços levantados de um idoso, cansado, foram a decisão nessa guerra. Enquanto Moisés tinha os braços levantados, Amaleque perdia, Israel ganhava. Quando cansavam os braços de Moisés, Amaleque ganhava e Israel perdia. Para mostrar aquilo que o Salmo também nos diz, que não são as forças dos exércitos nem o número dos cavalos que garantem a vitória, mas o Senhor Todo-Poderoso. Quando os primeiros cristãos liam essa passagem, imediatamente se lembravam de Jesus na cruz. Moisés sentado sobre a rocha é um sinal da firmeza de Deus, né, de Cristo que é a rocha, não é? E com os braços levantados em oração, lembra a Cristo na cruz, o nosso novo Moisés.
Enquanto os seus braços estão levantados, nós ganhamos a batalha. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a garantia da nossa vitória. E aqui nos lembra o nosso dever da oração. Meus irmãos, precisamos perseverar na oração. Por que perdemos tantas batalhas? Porque rezamos pouco. E uma particularidade que eu gostaria de refletir hoje, não é? Por que perdemos tantas batalhas? Porque nós fechamos o nosso ouvido à sabedoria e nós não escutamos os nossos idosos. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma cultura que valoriza a rapidez, a produção, a força, a juventude, a beleza, não é? E um produto ou um subproduto dessa cultura que é falsa, que é enganadora, é justamente o desprezo pelos nossos maiores, pelos nossos idosos. E isso é muito grave. Uma geração que fecha os ouvidos para a sabedoria dos nossos idosos é uma geração que está condenada ao fracasso. Logicamente, não basta ser idoso, não é? Eu estou falando aqui daqueles que amadureceram diante do Senhor e aprenderam diante do Senhor a sabedoria. Isso faz totalmente também, um dos subprodutos também dessa cultura que despreza o idoso é que o vírus entra nos próprios idosos, que de alguma maneira renunciam a ser idosos, querem dar um pause na eterna juventude e abrem mão da sua missão tão importante neste mundo, que é a de entregar as convicções da sabedoria. Meus irmãos, isso é muito sério. No que diz respeito ao progresso material, as coisas andam sozinhas, sabe? Com certeza o celular que vai ser inventado amanhã é mais moderno que o de hoje e terá mais recursos e mais técnicas, porque as coisas materiais físicas progridem assim, linearmente. Agora, a moral, as convicções do bem, não funciona desse jeito. Cada geração que nasce começa do zero. E se os nossos idosos, temperados e amadurecidos nessa sabedoria diante de Deus, não nos entregarem as suas convicções, nós estamos perdidos. Inventaremos e quebraremos a cara de novo. E não dará certo nunca, porque uma geração que fecha o ouvido à sabedoria está condenada a perder a guerra, está condenada ao desastre. Precisamos dar ouvidos aos nossos idosos. Na primeira leitura de hoje é Moisés. E quais são as coisas que Moisés faz? Primeiro, ele indica o caminho. Ele diz a Josué o que fazer. Em segundo lugar, é Moisés que sobe o monte, vê mais longe. Não por isso. Padre Zé Rui já sabe de cabeça, já é a terceira homilia, né? Quem sobe a montanha vê mais longe. Quem sobe a montanha tem essa graça da sabedoria de conseguir ver com mais amplidão. Próxima questão que Moisés faz na primeira leitura é aquele que trabalha em conjunto com Arão e Ur, que sustentam os seus braços. Existe um ponto da sabedoria que é muito importante. O próprio peso da idade nos ensina que nós não podemos fazer tudo sozinhos. E isso é um ponto de sabedoria. Precisamos aprender a trabalhar e dependermos uns dos outros. E por último, é Moisés que levanta os braços ao céu e move o céu para que a guerra seja ganha por Israel. Meus irmãos, isso é muito importante. Ai de nós, quando os nossos idosos abandonam o seu terço, quando os nossos idosos abandonam as suas novenas. Ai de nós quando os nossos idosos param de meditar a palavra de Deus e param de entregar a nós esta palavra de Deus meditada
temperada pela sua experiência e vista diante de Deus, ai de nós! Que pena na nossa geração quando os nossos idosos trocam o terço pelo WhatsApp. Que pena! E ao mesmo tempo, que tesouro nós temos do nosso lado e às vezes nós não aproveitamos. Moisés não é o único idoso da liturgia da palavra de hoje. Existe também uma idosa, a viúva do Evangelho. E é muito interessante isso, né? Porque o início do Evangelho de São Lucas de hoje diz que Jesus ia contar uma parábola para ensinar os seus discípulos a orar sempre, sem desanimar. E entre as muitas histórias que Jesus devia ter no seu coração de rabino, de mestre, Jesus escolheu essa da viúva. Aqueles que escutamos a homilia do padre José Andreo, do último dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, aprendemos que quando a palavra de Deus fala da mulher, também está falando da igreja. E Jesus faz essa troca. Primeiro conta a parábola da viúva e depois diz, por isso, como Deus não escutará os seus fiéis que dia e noite clamam a Ele, não é? Faz o jogo para a igreja. Essa viúva é um símbolo da igreja, mas da igreja que persevera, da igreja que permanece. Muito interessante, né? Porque o juiz não tinha medo nem de Deus nem dos homens, mas da velhinha, meu filho, tremeu. E é interessante isso, né? Bendito seja Deus. Essas mulheres de Deus, que têm convicções santas, que sabem ao que vão, que aprenderam na oração. Ai de nós se a igreja deixa os seus braços caírem, não é? E nós não podemos deixar. Mais uma vez eu digo, a nossa geração precisa aprender a sabedoria com os nossos idosos. E qual é a tristeza? É quando os nossos idosos renunciam a ser idosos. Não quero não. Prefiro ser tudo, pensando em mim. Mas preciso pensar nas gerações que estão vindo. Entregue a sabedoria. É necessário. Senão nós pereceremos. E por último, a segunda leitura também nos traz São Paulo, que é um idoso. Semana que vem nós vamos ler aquilo que para nós tem que ser tão importante, né? O testamento de Paulo. Completei a corrida, guardei a fé. Paulo já estava no final da vida. E São Paulo, o que diz? Aí eu vou pedir aos coreiros que me tragam minhas anotações, que de cabeça eu não sei. Obrigado. O discurso está preparado, a gente reza e estuda, né? Mas de cabeça não dá tudo. E o que acontece? São Paulo vai falar aqui para um bispo, né? Que é Timóteo, segundo a tradição, o primeiro bispo de Éfeso. E Timóteo diz o seguinte, aliás, São Paulo diz o seguinte a Timóteo, e diz a você e a mim, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas escrituras. E agora ele vem com força, né? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Imagina isso na boca de um apóstolo, não é? E em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Esse é o dever daqueles que precisam ensinar às novas gerações. Paciência e doutrina, mas não desistam. É necessário. Quantas lágrimas de idosos que choram porque já não são mais ouvidos. Que não dizem nada aos seus filhos e netos, porque têm medo de perder o carinho deles, por um conselho mais duro, por uma palavra mais forte. E isso é assim, porque nós jovens somos injustos, e não ouvimos os nossos maiores. Fechamos o ouvido à sabedoria. E o que será de nós? E o que será de nós? Ontem fez 4 meses que eu perdi a minha avó, a minha última avó, não é? Assim, que estava ainda entre nós, ontem 4 meses de falecimento. E meditando tudo isso durante a semana, o que eu pensava, não é?
no exemplo da minha avó e do meu avô que faleceu antes, que eu também conheci. Que seria de mim sem os terços da minha avó? Sem as novenas da minha avó? Sem as histórias do meu avô? Sem os conselhos que eu recebi deles? O que seria de mim? O que será da nossa geração se nós rompermos a tradição e não entregarmos a eles as convicções que construíram as coisas boas da nossa sociedade? Convicção não permanece como um celular inventado, não. Convicção se transmite de pessoa viva para pessoa viva. E essa é a nossa missão. Que Deus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E falando de tradição, queridos irmãos e irmãs, que alegria poder repetir a mesma fórmula de fé que repetiram tantos santos e santas, que inclusive no momento da maior agonia não tinham dúvidas, rezavam o creio, porque isso fortalece o espírito na convicção da fé. Por isso, mais uma vez juntos, rezemos. Creio em Deus Pai.